Bom, continuando, o próximo clima é o clima temperado, que eu já falei para vocês, que a principal característica é a estação bem definida. O que é a estação definida? Verões quentes e invernos rigorosos. Ah, professor, isso é óbvio, né? Verão é quente, inverno é rigoroso, frio. Não, nem sempre. Países como o Brasil, por exemplo, a gente tem aí no nosso inverno batendo seus 30 graus, né? Uma temperatura típica de verão. Então, esses países que passam por esse tipo de clima, classificado como temperado, como é os Estados Unidos, Canadá, a gente tem essas estações do ano sendo respeitadas. Ou seja, os verões são quentes, a primavera, aquela temperatura amena, no outono a temperatura começa a cair, o inverno a gente tem aquele frio rigoroso, chegando aí na casa dos seus 0 graus ou até mesmo temperaturas negativas. Temperado oceânico é também um tipo de clima que vai respeitar essa mesma característica do clima temperado, porém ele vai ser em países oceânicos, ou seja, países do litoral, né? Existem países da Europa que são países de clima temperado, porém não são países que têm litoral, ou seja, não tem oceano em seu território. E é aqui a gente tem todos os países que vão apresentar esse clima temperado oceânico. A diferença mais profunda é que o inverno não chega a ser tão rigoroso quanto, ai, desculpa, quanto os países de clima temperado tradicional. O inverno tem aí suas temperaturas chegando a 5 graus, tá? Então a gente tem um frio, obviamente comparado para a gente, porém não tão um frio não tão rigoroso quanto os países de clima temperados tradicionais, tá? E a maior concentração de chuva, né, quando a gente compara com os temperados tradicionais, aonde a gente tem as chuvas acontecendo distribuídas ao longo do ano, porém outono e inverno com as suas chuvas mais concentradas. Isso aqui eu falei lá na nossa aula de semana passada, as florestas caducifas, ou as florestas caduca ou caducifólia, que são essas árvores que perdem as suas folhas no outono, porque o inverno é a temperatura mais fria, então ele ficou com aquele inverno, com aquelas, perdão, no inverno as árvores são aquelas árvores sem folhas, né? Então a gente tem aquela imagem bonita de outono que a gente vê nos filmes, né? As folhas caindo, o outono é sempre igual, as folhas caem no quintal, né? Já diria Sandy Júnior, para a chegada do inverno, aonde as árvores vão estar totalmente sem folha. Quando a gente vai na Europa, no inverno, a gente vê essa característica, aquelas árvores completamente sem folhas, porque o inverno europeu é um inverno mais rígido, mais rigoroso. E aqui a gente tem um exemplo dessa árvore que vai se preparar para. Aqui essa árvore está na primavera, obviamente, verão, primavera, aonde elas têm mais folhas. Mas percebam que as folhas, elas não são aquelas folhas grandes, como aquelas folhas de florestas tropicais úmidas, não, como é o caso da Amazônia, né? São folhas bem menores, porque elas também perdem aí no outono e no inverno, então elas não têm tempo suficiente para se desenvolver um tamanho tão grande quanto as florestas tropicais. Temperado continental, mesma lógica do clima temperado, porém em áreas de continente. O que são áreas de continente? Países que não têm litoral, tá? Só que em países que você não tem litoral, os invernos eles são mais secos e mais frios. Então, no geral, as temperaturas vão aí pegar menos 15 graus. Os Estados Unidos, por exemplo, ele vai apresentar os três tipos temperados, tá? Porque ele tem o temperado clássico, o temperado continental, ou seja, de áreas que não tem mar, e o temperado oceânico, ou seja, as áreas banhadas pelo mar, tá? Nesse caso, a amplitude térmica é muito elevada, né? Existem países dos Estados Unidos, ó, desculpa, gente. Existem cidades dos Estados Unidos aonde você tem essa variação térmica muito elevada, né?
de 20 graus a 40 graus. E mais do que isso, Nova York, por exemplo, Nova York faz -5, -10 no inverno e 30, 35 no verão. Então a gente tem essa amplitude, que seria essa diferença térmica muito elevada, ou seja, de um extremo ao outro. E a vegetação de pradaria ou a vegetação de estepe, ou seja, uma vegetação não muito rasteira, mas também não muito elevada. Ela tem mais essa característica de que a gente classifica aqui no Brasil como os campos, né? Então a gente tem essa vegetação um pouco mais rasteira, mas não muito rasteira comparado com a tundra, por exemplo, um pouquinho mais elevada, mas as árvores também bem pequenas, árvores bem pequenas por conta aí dessa oscilação de temperatura. O clima temperado, frio ou subpolar. Então, esse tipo de clima, ele já vai estar chegando ali próximo ao clima polar. Então, a gente já consegue ter uma noção de que as temperaturas vão ser bem baixas. Então, o inverno é muito frio e longo, que dura cerca de 6, 8 meses, como eu falei, extremo norte do Canadá, extremo sul da Argentina, tá? Porque são áreas que já estão próximas ao Polo Norte, Canadá, Argentina, próximo ao Polo Sul. Então a gente tem essas áreas, são áreas lá que no movimento de rotação o planeta ele está assim, né, inclinado. Então Polo Norte, Polo Sul. Se o meio bate mais Sol, consequentemente é mais quente, aqui vai bater, nesses dois extremos, vão bater menos Sol. Então por isso que a gente tem esses invernos mais rigorosos e mais longos. Ou seja, existem regiões do Canadá, por exemplo, que as cidades ficam quase o inverno inteiro sem saber o que é sol. O sol só aparece no começo do inverno e no final do inverno. O meio do inverno, né, dessa estação do inverno, é completamente sem sol. Então, a população fica aí meses sem saber o que é sol. Canadá, por exemplo, tive a oportunidade de ir no Canadá e fui no inverno, né? Sol no Canadá era uma coisa muito difícil de acontecer. Na cidade que eu estava, Toronto, ele apareceu um ou outro dia. Mas quando eu fui para Quebec, que é um pouco mais ao norte, a província de Quebec, todos os dias completamente sem sol, porque já está chegando mais próximo ao Polo Norte. Que tipo de vegetação que vai se desenvolver? A vegetação que aguenta o frio, né? Que são os pinheiros. Os pinheiros é uma vegetação típica de frio. Por isso que o pinheiro é símbolo do Natal, né? Por mais que o Natal aqui no nosso continente, no nosso hemisfério, esteja um calor absurdo, né? A gente tem que lembrar que o Natal é uma invenção dos Estados Unidos. Invenção que eu falo nesse sentido de comemoração, tá? Papai Noel é uma invenção dos Estados Unidos, esse clima natalino é uma invenção dos Estados Unidos. Então, por isso que o pinheiro é o símbolo da árvore de Natal, porque é a árvore que é a única árvore que vai sobreviver a esse inverno rigoroso, principalmente com a ocorrência de neve, que é o que está acontecendo na maior parte dos Estados Unidos nessa parte do ano, tá? Dezembro nos Estados Unidos é frio, ocorrência de neve, e o pinheiro é uma vegetação que vai suportar esse tipo de clima. Bom, isso aqui já é o tema da nossa próxima aula. Primeiro a gente vê mundo e depois a gente vai ver aí climas do Brasil. Vai ter uns exercícios para vocês fazerem. Vou colocar lá escrito. Esses exercícios vão ter que ser copiados no caderno e respondido, mandando foto para mim, tá? Depois eu vou conferir isso no caderno, tá? Quando as aulas voltarem. E se não tiver feito, a gente vai estar aí mais uma vez entrando em contato como responsável, como aconteceu já, e assinando vocês a advertência. Então, é isso. Bons estudos. E como diz na Itália, andrà tutto bene. Ou seja, tudo vai ficar bem. E essa pandemia de corona logo, logo vai passar. E as nossas aulas vão voltar ao normal. Tchau, tchau.